Podcast Seja Fora do Normal. Hoje num ambiente diferente, estamos aqui na Coburg. Nosso convidado, Gabriel. E o Gabriel vai contar pra gente algumas coisas aí, né? Se apresentar. E fica aqui, fica ligado. Aproveita, já se registra no sininho, né? Aí no YouTube. Em qualquer tocador você tem aí o nosso podcast Seja Fora do Normal. E aí, Gabriel, a gente já vai começar da seguinte maneira, meu amigo. Por favor, se apresente para o nosso público, se possível de maneira fora do normal. Afinal de contas, podcast Seja Fora do Normal. Bom, meu nome é Gabriel, Gabriel Malhardi. Eu tenho 29 anos, eu sou um dos proprietários aqui do Coburg, que é a outra proprietária, minha esposa, a Sayuri. E assim, é um convite muito legal que eu recebi do Márcio. E aí a gente tá aqui para tá um tempão, Gabriel. Né, a gente está marcando há bastante tempo, né? Eu vou contar para vocês que o Gabriel, assim, a gente criou uma simpatia e uma amizade muito grande em até pouco tempo, mas na verdade essa amizade e essa simpatia, ela veio de uma participação comum, né? Nós tivemos a oportunidade, o Ítalo, que é o nosso podcaster aqui, e responsável pelo estúdio, pelo equipamento de gravação que está aqui conosco, ele também jogou tênis, né? Nós jogamos tênis juntos. E foi uma etapa legal, né? Onde foi a gente um conseguiu período bacana, inclusive, né? A gente se aventurou a jogar, a fazer dupla, a participar. Eu, né? Assim, eles dois com mais habilidade, né? Mais juventude, mas de vez em quando dava trabalho para esses caras também no tênis, né? E assim, a amizade ela foi crescendo, né? A partir de um coletivo, a partir de um grupo de pessoas que foi se curtindo. E na época o Gabriel tinha uma outra empresa. Sim. Tinha uma pizzaria, né? Tinha uma pizzaria. Uhum. E essa pizzaria a gente assim ficava enrolando. Não, vamos comer uma pizza. E até que um belo dia a gente experimentou uma tal de uma banana nevada. Rapaz, foi um negócio que a gente ficou apaixonado por essa pizza, né? Durante bastante tempo, porque... E aí, um certo dia lá, o Gabriel, por vários motivos, né, mudou de ramo, fez outras coisas e parou, né, com a produção da pizza. E a gente ficou buscando... Estou até contando essa história para fazer sentido para vocês. A gente ficou procurando uma banana nevada parecida. Não achou? Rapaz, não achamos. Nada igual. Sabe qual é o ingrediente? Nada igual. Carinho, pô, é amor. Rapaz. Aí eu vou ter que acabar tendo que contar uma história aí que eu conto para os meus alunos, pessoal, quando eu faço palestra, né? Eu conto uma história, na verdade, do filme, do Kung Fu Panda, né? Uhum. Do Po. Não sei se tu já viu esse filme, já viu? Um desenho animado, né? Ainda não vi, mas vou acabar vendo por causa do João. Você vai acabar vendo por causa do João, né? Eu vi porque eu sou grande, assim, velho, mas eu sou criança por dentro, então não tem problema. E o Kung Fu Panda, cara, ele tem a história... O pai dele é um ganso, né? Ele é um panda, o pai dele é um ganso, e ele acredita que o pai dele é um ganso de verdade, foi adotado. E ele é meio apaixonado pelo pai lá, porque ele curte pra caramba, mas principalmente ele curte o macarrão que o pai faz. E o pai vende macarrão para tudo que é lugar da redondeza, né? Quem conhece a história aí vai ver se eu estou contando a coisa certa ou não. E aí o Panda, o Po, ele pergunta por que é tão gostoso, por que tanta gente vem, e o pai fala para ele que é por conta do ingrediente secreto. O amor. Por causa do ingrediente secreto. E aí o Panda fica perguntando todo dia, mas que diacho de ingrediente secreto é esse? Que é isso? Qual é? Pergunta. Até que um dia o pai resolve contar. Uhum. E o Po fica decepcionado. O Po meio doidinho assim, né? Uhum. Ele fica decepcionado que o pai conta para ele que, na verdade, o ingrediente secreto não é um ingrediente secreto. É a tigela que ele coloca o macarrão, é a forma que ele seca o macarrão, é a maneira que ele entrega, o sorriso que ele dá quando entrega o macarrão, o amor que ele coloca. E quando você falou do amor, eu lembrei do ingrediente secreto, né, do macarrão lá do Kung Fu Panda, do pai do Kung Fu Panda. Vou ter que sair daqui, vou ter que ver o filme. E ele ficou assim... O Po fica brabo, né? Porque ele queria que fosse um pozinho mágico. Né? Eu queria uma receita. Na verdade um pozinho mágico. E aí a gente ficou procurando a banana nevada e não descobriu até hoje qual é o ingrediente secreto. Você não precisa contar. Pô, mas posso te falar a verdade?
ela nasceu de um erro. Você acredita? Caraca, que bacana. E assim, a gente fazia ela de uma forma, e aí, por um erro da Sayuri, a minha esposa, que é a minha sócia, a gente não passava a pizza lá no forno. Quando a gente colocava aquele chocolate branco, ele vinha daquela forma e show de bola, a gente chamava ela de banana nevada. Até que um belo dia, ela calhou de colocar o chocolate branco e passar no forno com o chocolate branco. E deu Logo, aquela tostadinha. E aí logo a gente pensou assim, cara, vai queimar. Só que a gente deixou, porque já estava no meio do forno. E aí quando saiu meio que caramelizada. E aí era até para um casal de amigo nosso. E a gente falou assim, vamos mandar para eles e nem vamos cobrar. Deixa de brinde para eles, porque deu errado. Eles falaram que pode mandar assim mesmo, para não ter aquele custo de ter que fazer outro. Isso foi lá atrás, lá no início da pizzaria que a gente tinha. A gente mandou para eles. E aí eles mandaram pra gente, cara, que pizza é essa? Como é que vocês montaram? Porque veio genial, muito boa, vocês conseguem replicar. E aí calhou da gente testar com a gente, pra gente ver o que eles estavam falando, se eles estavam falando alguma loucura ou não, mas e aí realmente ficou boa. E a gente, na época, a gente começou a se tornar referência. A gente viu muito dessa pizza banana nevada, muita gente fazer. Não posso te falar se a gente foi o primeiro ou não, porque assim, pode ter acontecido de ter tido a receita em outros lugares também próximos. Inclusive nessa busca, né, a gente encontrava a banana nevada sem ela ser tostadinha. Né? Então, e era algo que ficava faltando realmente. E aí, assim, a gente começou a ver que depois desse fato, começou a ficar famoso, tipo, veio muita gente de fora daqui da cidade para comer só essa pizza. As pessoas chegavam no salão e falavam assim, cara, eu vim para comer a banana nevada que me falaram. Então foi uma coisa que deu deu um rumo diferente na época da empresa. Foi legal. Legal. Foi bem legal. E legal, Gabriel, que a gente fala assim, no Seja Fora do Normal, né, no nosso livro, aliás, esse aqui é o seu exemplar, tá bom? Esse aqui é o seu exemplar, conforme a gente combinou. E obrigado. Aí, agradecer de novo. Então, assim, no Seja Fora do Normal, a gente fala muito sobre erro, cara. E sobre o poder que a gente deve dar à ressignificação do erro. Né? Olhar para o erro de maneira diferente. Sim. Às vezes, algo que parece um erro é algo que funciona. Né? Você acabou de contar isso, na verdade. Sim. Né? Você acabou de contar isso. Né? Uma coisa que parecia, caramba, vou ter que arcar com as consequências, vou ter que dar pizza de graça e tal. E dali saiu uma solução inesperada. Né? Sabe o que eu penso muito? Que a gente aprende muito mais no erro do que no acerto. O erro faz a gente ficar pensando... olhar de outra forma aquilo ali. E muitas das vezes... Muitas não. Na maioria das vezes a gente consegue tirar um aprendizado daquilo ali. Cara, o erro... Não é? O erro, toda vez que a gente faz algo, a chance que a gente tem de errar, ela é grande. Sim. E se a gente deixa de fazer pela possibilidade de errar, a gente não faz nada bacana. Exatamente. Só vai fazer mesmo do mesmo. Se a gente quer fazer coisas diferentes, o erro faz parte do processo. E aí você acaba... Aí quando você... poxa, não funcionou. Caramba, e aí? O que eu posso aproveitar daqui disso que deu errado? O que eu posso melhorar? Né? E aí você aprende muito de verdade. Né? Sim. Infelizmente, a gente não é treinado para o erro. Não sei se tu já percebeu isso. Na escola, a gente não é treinado para o erro. Nas empresas, quando a gente participa, né? Quando a gente comete um erro, às vezes a gente é crucificado por isso. Sim. Mesmo que a gente esteja buscando fazer algo diferente. Se a gente for para o campo do tênis, por exemplo... Né? É mais erro do que acerto. Pô, os grandes jogadores, meu amigo, eles vão errar. Sim. Né? O mundo do tênis é engraçado, até fico às vezes conversando com o Ítalo sobre isso, mas não sei se você acha a mesma coisa, mas, por exemplo, um menino que está aí, o João, né? Que está aí despontando, e o público fica querendo que o cara acerte sempre. Não vai acontecer. Mas é justamente o que ele faz de diferente, é porque ele faz coisas inesperadas. E ele precisa errar, às vezes. E ele vai errar, ele vai perder, e a partir daquilo ele vai crescer, né? Então, assim, sim, a galera fica querendo colocar a responsa de um novo ídolo num garoto de 18 anos que joga o fino, né? O moleque joga brincadeira. Ele é uma promessa absurda pra gente. E foi engraçado você falar... Engraçado não, mas assim, é importante que essa questão de erro, a gente não leva nem só pra vida pessoal, mas aqui na empresa, no Coburg,
a gente tem as lideranças, né? Que a gente nem fala que é gerente, mas são as nossas lideranças, que são 3 pessoas. E assim, o nosso processo com essas pessoas, eles são a gente quando a gente não está aqui presente. E uma das premissas que a gente faz, assim, de todos os processos que a gente tem, sempre um dia ou outro pode pintar uma coisa diferente, que elas não estão acostumadas com aquilo ali no dia a dia. E qual que é a minha recomendação sempre para elas? Gente, vocês têm total autonomia para tomar a decisão, e se porventura vier a acontecer algum erro ou vocês errarem alguma coisa, fica tranquilo, é normal, é processo. Eu prefiro muito mais que vocês errem tentando acertar e a gente depois identificar o erro, para a gente poder tirar daquilo ali de um aprendizado, para vocês conseguirem entender, que eu acho que a gente absorve muito melhor quando a gente fazendo e a gente errando, para a gente ter um ponto de partida, tipo assim, ó, aconteceu o erro. Agora, o que a gente pode melhorar a partir disso daqui para a gente não deixar isso acontecer, para a gente evoluir como uma empresa, como uma equipe. E aí acontece até algumas coisas engraçadas, que assim, tem coisas que eu, como o cara que consigo ter uma visão mais panorâmica das coisas acontecendo, e aí principalmente com o pessoal da liderança, tem momentos que a gente deixa acontecer um erro de propósito, porque a gente já entendeu que a nossa liderança aqui, elas conseguem absorver melhor com a coisa acontecendo por elas, e a gente chegando aqui, ó, viu isso aqui acontecendo? Esse livro, acho que ele não era melhor ter ficado aqui. Ele podia ter ficado aqui, porque senão acontecia o problema. Assim, tenta experimentar fazer aqui, e aí vai funcionar melhor. E aí já aconteceu várias vezes, várias situações, de ter a gente deixar acontecer o erro, de propósito mesmo, para, como é que resolve isso daqui agora? E aí, depois desse erro, a gente conseguiu construir uma confiança, não só de quem é a nossa liderança com a gente, mas delas observarem que o erro faz parte do processo para a gente conseguir, Gabriel, alavancar. Sem dúvida, você falou algumas coisas aí, assim, que cada vez mais eu te admiro muito, cara, porque, assim, não é fácil a gente ver no empresário brasileiro essa noção. Na verdade, a gente, quando contrata um funcionário, boa parte das pessoas, eu vejo isso todos os dias quando faço minhas palestras ou treinamentos, né? As pessoas falando que não existe funcionário bom, que não tem no mercado, que ninguém presta. E eu falo para os caras, bicho, o problema não está no cara, está em você. Você que não está gerindo bem. Mas eu tenho que falar isso com cuidado, né? Com carinho, com cuidado, porque na verdade, se eu não estou conseguindo bons funcionários, é porque eu não sou um bom gestor. E essa questão do tratar o erro, tratar a expectativa, né? Dar condição à pessoa de fazer algo, de experimentar algo. Isso é treinamento de verdade. Essa autonomia, principalmente dos líderes, de poderem tomar a iniciativa de resolver um problema, de deixar acontecer para... Isso é um fator que muda muito o rumo da decisão final mesmo. A pessoa ela se enxerga como uma pessoa importante, e de fato ela é uma pessoa importante, e quando tem essa autonomia para decidir alguma coisa que, na maioria das vezes, eu teria que falar assim, sim ou não, ou faz assim, quando eu dou essa liberdade para resolver, a coisa funciona, né? Funciona. E assim, e isso me economiza muito da minha prioridade, do que eu preciso de fato estar prestando atenção, que hoje a gente fica muito mais na gestão do negócio, não no operacional. A gente consegue focar muito mais de como que a gente vai crescer e focar nisso. E as pessoas, às vezes, Gabriel, focam muito no controle. Não é o controle, é o resultado. É o resultado. E você passeou por uma coisa aí que eu acho muito legal, que é da pessoa trabalhar feliz também. Sim. Né? Se a pessoa reconhece que ela está fazendo um trabalho, que ela é importante, ela vai se sentindo feliz de alguma forma, a coisa vai acontecendo bem melhor. E aí, assim, o que a gente pode monitorar? Eu falo isso muito quando eu estou falando de gestão. Eu tenho que acompanhar se o cara está tendo perda, se ele está... Eu preciso focar no resultado e nos processos que eu posso ajudar o cara. Gosto muito de falar, não sei se você concorda comigo, queria que você me contasse sobre isso, inclusive, né, que um negócio, para ele funcionar bem, ele precisa que o líder entenda que é ele que trabalha para o funcionário, não é o funcionário que trabalha para ele. Não sei, o que você acha disso? Cara, porque a gente precisa servir a pessoa.
Eu preciso da condição do cara ser tão bom quanto eu. Sabe por que eu concordo disso? Concordo com essa fala? Porque e aí eu consigo colocar de exemplo aqui, né? Hoje a galera que trabalha aqui com a gente são 10 pessoas e 95% dessas 10 aí, tipo, uma pessoa que não, é uma galera que tem 30 a menos. Então, assim, a galera jovem, tá iniciando no mercado de trabalho. E aí, na maioria das vezes... Eu sou cliente, tá, pessoal? Eu sou cliente, então eu já testei várias vezes esse ambiente aqui, os ambientes anteriores, né, que ele já teve. Mas esse aqui eu tô super apaixonado. Vou contar para vocês, se o Gabriel não quiser contar, eu vou contar. A gente está na cidade de Itaboraí. A gente está atrás da igreja, do beco de Itaboraí, da igreja de São Pedro, do lado do Salão Novo. No coração. Do lado do clube comercial. Ou seja, facílimo encontrar a Coburg. A Coburg não faz só hambúrguer, faz a banana nevada de novo. Ai, a gente chorou tanto por isso, né? Sai essa pizza e outras pizzas maravilhosas. Então, assim, você tem que... Se você vier em Itaboraí, se vier me visitar, tem que conhecer a Coburg aqui do Gabriel, tem que conhecer esse espaço. O espaço é incrível e a gente nunca foi mal atendido aqui. O espaço é um espaço diferente. Quem topar vir conhecer vai perceber. É uma casa, então você tem ambientes separados, né? Que seriam os quartos anteriores, mas ficou de uma criatividade tão legal que todo mundo se sente privativo aqui nessa casa, né? E aí, até nesse assunto por ser uma galera jovem, a gente precisa dar essa autonomia. E essa ajuda também. Essa ajuda dele aprender. Então, assim, é muito do nosso papel, e principalmente também da liderança aqui da empresa, elas conseguirem dar esse caminho. E aí tá muito ligado à nossa cultura de abraçar quem tá aqui, da gente ser uma equipe. E eu acho que tudo tem que se conectar. E aí você falou agora do espaço, do ambiente novo, que aqui é tudo novo. A gente tá numa casa. É uma casa. A gente não descaracterizou uma casa. Mas é uma casa super bem localizada, linda. Mas sabe o porquê que a gente não descaracterizou uma casa? A nossa ideia desde o começo é ser uma empresa familiar. Tanto que se você for olhar o nosso Instagram, tem o João, tem a Sayuri, tem a gente junto. Sempre a gente como família apresentando o negócio. E é assim, por que a gente faz isso? Não é só porque a gente quer aparecer no Instagram como a Sayuri, o Gabriel, a gente não quer... Longe disso de ser só por aparecer. Mas é mais para passar o sentimento que aqui é um lugar de família. E onde que a família fica? Onde que a pessoa se sente mais à vontade? Em casa. E a gente não descaracterizou uma casa, não tirou os cômodos, não fez um portal, não abriu nada, porque a gente não queria perder essa característica de casa. E assim, muito legal, muito legal. A casa é nova. E aí agora a gente quer fazer a decoração, não... Assim, eu valorizo muito um trabalho de um arquiteto e tudo mais, mas desde o primeiro dia que a gente mudou para cá, eu falei assim, cara, vamos fazer a decoração com a gente dando os pitacos, deixando do nosso jeito, e principalmente com quem trabalha aqui com a gente. Várias coisas, as pessoas falam assim, pô, por que a gente não bota assim? Vamos botar assim? Então, assim, a gente tem essa abertura para deixar a galera construir essa decoração junto com a gente. Por isso, você pode ver que os outros cômodos ainda estão bem vazios, mas a gente está decorando aos pontos. E essa questão de construir num sentimento de casa é para a gente ter uma coisa de nostalgia mesmo. Mas a gente entrar aqui e falar assim, você falou uma coisa incrível para mim aí. Pessoal, eu acho que a gente está tendo uma aula de gestão aqui nesse nosso papo. O funcionário dá palpite e ele é parte da construção dos espaços, da organização. Cara, e quando ele vê algo que ele sugeriu, né, ele passa a ser dono de alguma forma. Ele se torna... a noção de pertencimento ela cresce violentamente, né? Ele faz parte dessa história. E isso é muito uma cultura nossa aqui dentro. E assim, todo mundo que começa a trabalhar aqui com a gente, a gente brinca que a Cassiane, que é a nossa líder da cozinha, ela fala assim, cara, se prepara, tá? Você vai ter umas semaninhas conversando com o Gabriel, com a Sayuri. Por quê? Eu faço questão de parar e trocar uma ideia com quem está entrando para ela entender como que a gente começou, de onde que a gente saiu, como que isso aqui surgiu e principalmente entender que isso daqui é a nossa cultura. Assim, ganhar dinheiro é importante, a gente sabe disso. Só que a gente quer as pessoas aqui com a gente no Coburg, principalmente pelo fato dela querer estar aqui, não como só um lugar que eu estou ganhando dinheiro. Eu costumo dizer que
a pessoa que trabalha em qualquer espaço, ela precisa saber do que ela está participando, de alguma forma. E ela precisa entender o quanto ela pode crescer e o quanto ela pode não crescer. Exato. O que ela perde, o que ela ganha, como que ela perde e como que ela ganha. Exatamente. Senão, assim, nós somos movidos por isso, né? Sim. Então é um papel, e esse cuidado de contar e de treinar a pessoa antes dela começar é fundamental. É um carinho que não se tem, mas a gente mantém a expectativa, não sei se tu já percebeu. Sim. A gente não dá a formação pro cara, ou não dá a informação, mas a gente espera dele algo muito grande. E aí a gente se decepciona. A gente se decepciona. Né? Não Porque vai assim, rolar. o ser humano, é o que eu gosto de conversar com a galera aqui. Falo, cara, lidar com pessoas, em certos momentos, é muito difícil. Mas a gente tem que entender que ninguém é igual um não vai ser igual ao outro. Então a gente tem que saber lidar com essas coisas e é um erro a gente querer falar que todo mundo é igual. A gente tem que saber lidar não só com os colaboradores daqui que trabalham junto com a gente, até com o cliente. Tem um cliente que às vezes ele chegou estressado e a gente já recebeu esse feedback. O cara chega aqui estressado, teve um dia difícil, às vezes brigou com o chefe, brigou com a esposa. O dia dele tá ruim. Ele chega aqui e o que eu tento transparecer pra galera que trabalha aqui? Eu falo, cara, a pessoa, ele passou aqui na frente, ele viu alguma coisa, ele só tá pensando ele só quer liberar um pouco desse estresse dele. É responsabilidade nossa levar mais estresse, levar uma experiência negativa? O cara, ele teve a iniciativa de entrar aqui, às vezes em casa. Muito legal. Então, assim, é nosso papel de levar um pouquinho, o mínimo que seja, de felicidade para a pessoa que senta na mesa. E, pô, a gente recebeu um feedback muito legal, de uma cliente que sentou até ali na varanda. E aí foi isso que ela falou. Cara, eu tive um dia ruim, um dia péssimo. e nesse momento, ela chamou o gerente. A minha gerente, ela me chamou e falou, cara, mas ela não quer falar com o gerente, ela quer falar com o dono. Eu falei, tá, não tem problema. Isso aí, pô, eu tô aqui no salão, tô aqui direto, tem muita gente que sabe que a gente. Fui ali falar com ela, falei assim, cara, eu queria falar uma coisa muito séria contigo. Então, fala. Na minha cabeça, eu falei, vai vir problema. Normal, ninguém chama o dono pra bater um papo às vezes assim. Ela falou, cara, o que vocês estão construindo aqui é um negócio muito legal. A experiência de um dia que eu tive ruim, vocês conseguiram apagar meu dia ruim e deixar meu dia bom. Pelo atendimento do seu garçom, no caso foi o Emerson, a Raquel, a Raíssa, essa galera que eles conseguiram deixar o meu dia muito positivo, mas não pela comida. Acho que a comida, quando você tem esse atendimento, uma coisa que encanta quem está aqui dentro, a comida passa a ser meio que o segundo plano, porque você já me encantou. E olha que a comida aqui é muito boa, hein? Mas eu brinco com eles que a comida ser boa é o mínimo. A pessoa ter saído de casa para vir aqui é um privilégio nosso. Tem que ser uma satisfação enorme. Cara, que bacana. E uma analogia que eu faço com eles, que é engraçada. Todo dia você quer receber alguém na sua casa? Às vezes não. Às vezes você gosta de receber visita, show de bola. Tem dia que você fala assim, pô, não queria que o Márcio viesse aqui em casa hoje. Mas o que acontece quando você entra na minha casa? Márcio, fica à vontade. A casa é sua. Tá aqui, quer uma água, quer isso? Eu não vou te tratar mal. Então, assim, a gente tem sempre esse apego dentro de casa. Legal. Por que aqui não vai ser assim, sabe? Então, a gente tem essa analogia que retrata muito como que é o nosso atendimento. Legal, Gabriel. Às vezes a gente não tá afim, não tem nem um pouco afim. Mas, cara, a pessoa escolheu a gente. Ela escolheu para estar aqui. Muito bom esse olhar, muito bom. Gabriel, pra gente dar andamento aqui, acabou que eu não te fiz muitas perguntas, a coisa fluiu muito bem, mas algo que te trouxe para essa veia empreendedora, da tua infância, por que você está nessa? Por que você... Eu já te conheci com esse viés empreendedor de fazer coisas acontecerem, né, de fazer coisas bacanas. Você não entra para brincar em nada, não entrava para brincar no tênis. Você ia para se divertir, mas você ia para jogar o melhor que você podia todos os dias, né? Isso é muito legal. Essa questão competitiva vem da família. Se você conhecer a galera da família, a Sayuri, ela fala, cara, você é igualzinho a todos os seus familiares. Não tem nenhum que entra para brincar e tá na brincadeira. A gente tá vendo que tá chegando ali. Né? Pois é. Eu desviei o olhar, né? Tá chegando aqui, olha só, gente. Para provar que a gente está na Coburg, né? Olha isso, gente.
Cobacon, Um cotize pro Ítalo. A nossa batatinha, o nosso Ítalo aí, né, vai ter direito. Rapaz, vou ter que parar essa entrevista rápido, porque o negócio aqui tá sinistro, né? Dadinho de tapioca. Pô, esse dadinho é bom. Acho que eu vou até experimentar umzinho aqui enquanto a gente está conversando. E aí vou aproveitar, né, e te continuar essa pergunta aí. Como que você chegou a essa veia empreendedora? Enquanto isso eu como fica à vontade. Dadinho de tapioca com geleia de pimenta. Então, eu vou ter que puxar bem lá de trás, porque eu devia ter uns 12 para 13 anos e eu sempre tive a vontade de andar com a galera mais velha. Minha mãe nunca deixou de ir para festa, essas coisas assim. Como que eu consegui um jeito dela deixar eu ir? Eu virei DJ. Então, daí partiu um pouco dessa liberdade para poder ir para festa, só que foi ir para festa trabalhando. Só que assim, se tornou uma parada tão legal que acabei sendo contratado por agência, foi alavancando. Comecei a fazer evento particular, comecei a pegar gosto por me vender, né, no caso, como DJ, investir em equipamento, estrutura. Chegou um momento que eu falei assim, cara, eu não tô sendo mais feliz com isso, porque eu acho que foi uma fase. E essa fase tinha passado, eu já tinha conhecido a Sayuri, e aí eu me aprofundei mais em marketing, fui trabalhar numa agência, aprendi muita coisa, errei muita coisa, e assim, nessa questão de querer evoluir, de estar ali no meio da galera, querer conhecer pessoas novas, eu vim trabalhar sozinho, e nisso de vir trabalhar sozinho, veio um amigo da época, me ofereceu uma parceria numa empresa nova. E aí, cara, ali, de fato, eu acho que acendeu essa veia de empreendedorismo. Por mais que antes eu tivesse feito já várias outras coisas, já até trabalhei até de motorista de aplicativo. Tá vendo? Então, assim, eu acho que onde ativou mesmo essa veia de empreendedorismo, que eu entendi que, assim, agora eu preciso, de fato, fazer uma coisa profissional, foi nesse convite. E foi mais reacendendo, estudando, aprendendo, estando no meio de pessoas que respiram isso. Eu acho que você conhecer a galera do meio, você estar no meio, te faz evoluir muito mais rápido. E aí, sim, dessa empresa, que na época era a pizzaria antiga lá, que você comia banana nevada, a gente evoluiu muita coisa, a gente cresceu muita coisa. E aí teve seus vieses, a gente saiu da sociedade. E nisso nasceu o Coburg. Quer que eu já entre nesse assunto do Coburg? Se quiser, pode mandar ver, né? Porque começou justamente fazendo delivery, né? Cara, e aí o Coburg, é interessante eu falar que foi sempre uma brincadeira, aquela brincadeira séria, que eu brincava com o Sayuri. Sempre quis fazer hambúrguer. Sempre gostei de comer hambúrguer. Sempre gostei de conhecer lugares novos. E foi uma época que começou o hambúrguer artesanal começou a dar uma explodida no Brasil. E aí, desde a época lá da primeira pizzaria da empresa, eu falava com ela, assim, cara, o hambúrguer é um negócio que eu queria muito ter, eu queria fazer, porque eu tenho algumas ideias e tudo mais. E ela falou, espera, acho que não é o momento e tudo mais. Só que pintou a oportunidade da gente olhar um pro outro e falar assim, vamos fazer? Ah, mas com qual condição que a gente vai fazer? Ah, sério. Eu tenho um cartão de crédito aqui, a gente consegue pegar um pouquinho daqui. Gabriel, parceria é importante? Muita coisa. Muito importante. Eu acho que assim... E quando a gente tem essa parceria em família? Pô, e isso é uma pergunta muito boa, por quê? Se não fosse por ela, eu não faria. Às vezes eu poderia tomar a iniciativa, mas tem muito do fator de assim... de eu trazer a ideia de fazer acontecer, só que é muito importante ter alguém te segurando aqui e falar assim, peraí, vamos organizar assim, vamos fazer assim e tudo mais, porque nem só de iniciativa, de vontade o negócio vai acontecer. É importantíssimo, acho que é o primeiro passo de tudo, é você fazer acontecer. E quando você faz acontecer e vê rodando, tem que ter alguém, se não for você, principalmente, é uma pessoa que está junto contigo, um parceiro ou algo do tipo, para falar assim, vamos organizar. E aí hoje, é legal isso no Coburg, porque cada um tem sua função aqui dentro. E assim... e respeito e admiração. Exatamente. Dentro e aí da sua responsabilidade. É muito disso de assim, de eu ser aquele cara de querer trazer inovação, de querer testar coisa nova, de trazer essa questão
de atendimento, de mexer em site, cardápio, e ela é mais da área do financeiro, de controlar a questão de receita, de conversar com o fornecedor, de mexer com RH, também ela me ajuda na RH. Então, assim, é uma empresa que é familiar e tem que tomar muito cuidado também. Não, com certeza. Até pra gente não perder o rumo e o prumo, né? Tem muito desse lado. Eu tô te contando só a vitória. Só que, assim, tem um lado, não diria nenhum lado negativo, mas é uma forma que a gente tem que saber lidar, que, assim, a gente é um casal, tem um filho, vai fazer 2 anos, né? E desde o começo, uma coisa que a gente deixou muito bem claro era: a gente tem que saber separar. A gente se conhece bem antes do seu filho chegar. Exatamente. A gente tem que saber separar o trabalho e a partir do momento que a gente sai de lá. A gente sabe que tem dias que a gente vai chegar em casa estressado com alguma coisa, algum problema ou outra coisa, a gente acaba falando de trabalho. Mas a gente tem até uma regra, e assim, irmão, a gente entrou dentro de casa, vamos evitar de falar de trabalho, a menos que seja uma coisa crucial que a gente precisa resolver naquele momento. Mas, pô, acho que a casa é um lugar sagrado e a gente tenta ter esse controle. Essa separação, ela é importante, né? Não vou te falar que... às vezes ela pode acontecer de maneira natural também. Hoje já é natural. Tem horas que a regra, a gente tem que fugir dela. Sim, sim. Regra, aliás, de vez em quando a gente precisa quebrar. Né? Até te contando, eu fiz essa pergunta porque na minha vida também a coisa acontece dessa forma. Meu primeiro sócio nessa empresa, ainda é McAfee, foi meu pai, já faleceu em 2015. E naquela época eu não tinha muita segurança, eu trouxe o pai para sócio porque era a pessoa que eu confiava, né? Mas hoje eu sou sócio do Ítalo no estúdio FZA, eu sou sócio da Júlia, sou sócio da Júlia numa empresa de aluguel de equipamentos de diversão, né? De lazer, de malha e tal, stand-up, essas coisas lá na Ilha Grande, da Jupes. Sou sócio da minha esposa na clínica e consultório dela. Sou sócio da Luana na EMECF, Educação Empreendedora, e fazendo palestra pelo Brasil todo aí junto. Então, assim, mas assim, é um desafio diário. Eu acredito que tem muita gente que chega para você e pergunta como é que você separa a vida pessoal, que você tem essa relação com as pessoas, do profissional. E é difícil. Porque você não tem receita. Você tem que fazer funcionar a diversão, o lazer, a alegria, as outras coisas que não são também da profissão. E não adianta também eu te chegar aqui e falar que existe uma regra para funcionar, porque é diferente para cada um, porque são 2 seres humanos. Então, assim, a forma que funciona pra gente é uma forma que a gente encaixou isso no nosso dia a dia. Só que encaixado de uma forma que, assim, sempre que alguém está incomodado com alguma coisa, esse é um combinado, aperto de mão, precisa ser falado. Gabriel. Porque a partir do momento que incomoda, a gente precisa deixar isso claro. Se vai chatear ou não, a gente precisa falar. E aí disso, acredito que posso dizer assim, mas um erro, a gente consegue consertar. E aí vou aproveitar vou te fazer a pergunta que eu prometi para você que eu ia fazer. Embora você já tenha respondido ela 2 vezes. Vamos ver se você consegue uma terceira. Gabriel, qual foi o seu melhor erro? Cara, meu melhor erro é a pergunta que deixa o cara pensativo. Mas hoje, eu acho que o melhor erro, posso dizer... A banana nevada já foi um erro muito maneiro. A banana nevada foi um erro legal. Foi um erro legal. As pessoas falam com a foi gente... um erro, a princípio, que virou um acerto, né? É isso. Eu acho que o meu melhor erro... Cara, posso dizer que foi ter largado tudo para viver do empreendedorismo. Porque, assim, eu tinha um trabalho fixo, eu tinha uma estabilidade. Para todo mundo isso seria um erro, né? E foi o que todo mundo falou. Cara, você é doido. Aí vem mãe, vem todo mundo. Você vai largar uma coisa que é promissora, e de fato o marketing, da forma que eu estava lidando com o marketing, eu já estava crescendo, e assim, de diversas pontas, de amigo, de familiar, de todo mundo, falou assim, cara, tem certeza que você vai cometer esse erro de largar isso aqui que você já está construindo para viver isso daqui? Pô, você é doido, você vai viver de restaurante, o digital tá aí e tudo mais, eu sei a importância que tem digital, mas não adianta, eu falo isso até hoje, eu falei, cara, eu ia ser bem sucedido e triste.
E Cara, eu faço até hoje, cara. Eu faço algumas coisas de marketing e tudo mais. Gosto, porque não é a minha E hoje você principal. mas você faz para você também. Exato. E assim, hoje eu tenho cliente no marketing, pra você ter noção. E assim, o que eu tirei de conclusão? Eu tirei todos os clientes que, assim, eram legais, mas eu não me sentia muito confortável. E hoje eu só tenho a galera que, de fato, eu só tenho amigo. Então, assim, eu cuido de uma galera que eu tenho essa liberdade, eu tenho essa amizade, eu me sinto bem fazendo, sabe? Então, assim, voltando no assunto do erro, se eu não tomasse essa iniciativa de largar isso, pode ser que hoje eu estaria muito bem financeiramente, tudo lindo, só que eu não sei te dizer se eu estaria feliz. E entre essa dúvida e ter arriscado uma coisa que eu comecei a amar de paixão, que é o restaurante, lidar com isso daqui, respirar esse ambiente... Com pessoas, com empregados. É um problema bom, mas só que assim, a gente reclama, a gente gosta, sabe? Eu sou assim, eu gosto de ter essa conversa, de lidar no dia a dia. Assim, eu prefiro muito mais estar nesse ambiente hoje que a gente construiu do zero, negativo, para falar a verdade, fazendo dívida e tudo mais, e hoje a gente vê crescendo. Vocês acompanharam melhor que eu, como clientes, amigos, vendo, né, a proporção que está se tornando. E assim, hoje a nossa projeção é de ser muito maior que a gente está aqui hoje. Mas assim, com tempo, com calma, sem perder a nossa essência, sem perder a nossa cultura da galera que trabalha aqui. E eu acho que isso é o mais valorizando importante. a família. Exatamente. Né? E ajudando pessoas a valorizarem a família. Muito legal. E sabe uma coisa que a gente bate um papo aqui dentro? Que isso é importante, essa questão da família. Acontece da pessoa vir trabalhar aqui, conseguir ficar um pouquinho melhor de vida, conseguir comprar alguma coisa, um sonho e tudo mais. E às vezes, pinta uma oportunidade para a pessoa melhor. E eu sempre falo, cara, eu não tô triste que você tá saindo. A porta aqui tá sempre aberta pra galera. Só que eu quero que você saia daqui com uma coisa que vai te alavancar muito mais rápido do que a gente vai fazer aqui. A gente tem um plano para as pessoas que trabalham com a gente. Só que às vezes a pessoa consegue alcançar uma coisa que vai levar ela mais rápido. Cara, isso tem um carinho. Você falou uma outra coisa aí fundamental. A gente tem um plano para os funcionários. Sim. E assim, já aconteceu da galera vir trabalhar aqui. Maravilhoso. A gente tem a galera que veio trabalhar aqui que, assim, vinha trabalhar a pé. E aí hoje consegue ter uma motinha, consegue ajudar em casa. E a gente tem esse plano de construir uma coisa junto com as pessoas. E aí é uma pergunta na entrevista. Cara, se chegar, daqui a pouco a galera tá chegando aqui, eu posso te falar a pergunta que eu sempre faço para todo mundo. E até o pessoal da tua entrega tá sempre com a carinha boa ali, quando a gente passa por eles, estão sempre dispostos a ajudar a gente a arrumar uma vaga. Eles são bons. Mas uma pergunta da nossa entrevista, quando a gente faz esse recrutamento, qual que é o seu sonho? E aí a pessoa fica tipo assim, cara, por que ele tá perguntando meu sonho? Eu tô vindo pra uma entrevista de emprego, sabe? Não é tipo daquelas perguntas de qual animal você seria, mas qual que é o seu sonho? E eu falo, cara, é sincerão mesmo. Pode ser um sonho pequeno, grande, é o seu sonho. O que você almeja? Várias pessoas já vieram aqui, eu quero comprar uma moto, eu quero dar uma vida melhor pra minha família, eu quero comprar uma casa. Gabriel, e aí eu tenho todos esses sonhos na parede lá de casa, dos 10 que estão aqui. Caramba, que a gente tem anotado. Que incrível. E aí é muito dessa cultura nossa. E aí eu falo assim, cara, hoje você se sente responsável pelo sonho. Sim, não só seus colaboradores, pessoa, mas para a família. Bacana. E aí, essa galera que tá aqui, eu sempre falo assim, cara, você ajuda a construir o meu castelo. Você me ajuda a botar um tijolinho outro. Por que eu, como cara que tô aqui, cuidando dessa galera toda, por que eu não poderia te ajudar pelo menos com um empurrãozinho para você conseguir construir o seu castelo também? Assim, a gente vê muito esse lado humano daqui, dessa galera, e a gente tenta somar isso. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder. Deixa eu te contar uma coisa, baseado nisso que você falou. Né? O livro Seja Fora do Normal, o primeiro capítulo, a gente fala sobre sonhos. E a gente começa todo o processo criativo falando sobre sonhos. E eu conto uma história. Né? O pessoal que já leu o livro conhece, mas não vou dar spoiler não. Mas vou dizer que é sobre uma pizza. Eu conto a história de uma pizza de Alite. Pô, que legal. Que era um desejo meu na época e tal. Para poder falar de maneira simples de sonho e da importância de sonhar. Aliás, eu tenho um outro livro que é Joaninha Lila e a Cidade Sem Sonhos, né?
que também retrata, só que para o público juvenil, a importância do sonhar. E eu acho que quando você traz essa história e o respeito ao teu colaborador, né, e aonde ele pretende chegar de alguma forma, isso é muito maravilhoso. Desculpa te interromper, mas eu precisei contar isso. Mas assim, eu acho que hoje, tudo que a gente consegue viver espetacular na nossa vida, de dar um passinho mais à frente, eu não faria nada se a galera que está aqui também, que está na linha de frente hoje no dia a dia, não estivesse somando junto. Então faz muito dessa parte de eu poder ajudar a galera um pouquinho. E, pô, a gente não mede esforço para poder fazer isso. Muito bacana, muito bacana. No dia que isso se perder, e eu falo isso com todo mundo também, cara, no dia que eu acordar e tipo, não tiver nada a fim de vir para cá, não quiser, não tem por que eu estar aqui, irmão, eu sou o primeiro a falar assim, gente, a empresa é de vocês querem, alguém quer, eu fecho, vendo, a gente divide o dinheiro, faz alguma coisa, mas eu não fico mais. Eu tenho isso no meu coração desde o primeiro dia. Bacana, cara, muito bacana. Se isso daqui não fizer mais sentido para mim, que faça sentido para alguém. Gabriel, a gente está chegando no fim. Já? Já, muito rápido, né? E aí eu vou te perguntar, um sonho do Gabriel fora do normal? Um sonho fora do normal. Cara, poder ajudar as pessoas. Acho que principalmente com quem eu gosto de verdade. Acho que isso é um propósito até de vida. Que maravilhoso, muito legal. Eu lido muito com isso, já tomei muita bronca por causa disso, de ajudar mais as pessoas do que me ajudar. Então, assim, acho que é meu pessoal, eu gosto muito de ver quem tá próximo a mim, quem tá comigo, quem eu gosto, converso bem. E eu acho que isso é uma essência minha de querer, de fato, mesmo meus amigos, quem eu gosto de estar bem. Eu acho que é um propósito de vida, poder ajudar as pessoas. E a gente vai descobrindo com a maturidade que a gente só ajuda o outro quando a gente se ajuda. Exatamente. Né? E aí a gente vai dando importância a cuidar de si mesmo e a partir daí a gente vai conseguindo ajudar mais e mais mais pessoas. Já tomei muita bronca relacionada a isso. E assim, hoje a gente sabe dessa importância que é cuidar da gente mesmo, porque a gente bem, às vezes a gente influencia as outras pessoas. Se a nossa família tiver com problema, a gente não consegue ajudar. Exato. Se a gente tiver com conflitos, né, a coisa complica muito, fica mais complicado. E às vezes é até uma hipocrisia. Como é que eu vou ajudar alguém se eu tô mal, pô? Sabe? Não bate. E aí a gente tem que trabalhar muito com a verdade. A gente tem que estar bem para ajudar o próximo. E Gabriel, hoje é a nossa prioridade. Minha, pelo menos. Muito legal. Muito legal. Gabriel, então, estamos de verdade chegando ao fim. Queria que você desse um recado para o nosso público, contasse, né, e também colocasse aí as suas redes sociais, como que a gente encontra. Eu já falei onde que fica a Coburg, mas você pode repetir, fique à vontade. Mas conta pra gente, conta pro público, né, o seu recado final aí. Show. Então, vou deixar, eu acho que isso de lição, né, que a gente bateu esse papo aqui. Rapaz. O acerto, ele mora no erro. Não ter medo de errar. Acho que a principal coisa é a gente poder tentar fazer a ação é mais importante do que acertar. O acerto é consequência. E sobre o Coburg, a gente fica aqui em Itaboraí, na rua São João, número 26. Fica o convite para todo mundo vir aqui, conhecer, ver que isso tudo que a gente está conversando não é da boca para fora. Acho que a pessoa consegue entender de fato o que é isso daqui, o que é o Coburg, como empresa, como família, estando aqui. Vocês vão entender pela galera. Pode pedir de casa também. Né? Pode. Pode pedir de casa. A gente está no iFood, está no nosso site, coburg.com.br, com G mudo. Se estiver em Itaboraí, ele entrega. Sabe por conta do G mudo? Meu nome, sempre eu tive que falar Gabriel Malhardi com D mudo. E a ideia do hambúrguer, a gente botou o burger com G mudo. Porque eu sempre tive que falar isso. Legal. Então, assim, a galera que quiser vir aqui conhecer, vai ser muito bem-vindo. A gente está sempre aberto, todos os dias. Pode ser que um dia você vê uma pessoa ou outra aqui, porque a gente tem uma escala legal. E aí, vai ser bem-vindo. Tem a banana nevada, a gente tem pizza também.
Tem várias pizzas muito boas. Se vir aqui não provar banana nevada, tá errando. Não Nossa, tá? eu já me apaixonei por uma de gorgonzola que tem aqui, gorgonzola e mel. Tem um monte. Corre o risco de gostar de tudo, né? Rapaz. E aí a gente tem que ficar... Mas aí tem que vir aqui tirar a prova. É isso. Gabriel, muito obrigado pela tua participação. Foi muito bacana. Te agradecer pelo livro. E, ó, você vai ter que fazer uma dedicatória. Vou fazer. Pode já ir abrindo ele aí que eu vou fazer o autógrafo, né? Seja fora do normal. E é isso, pessoal. Mais um bate-papo do podcast Seja Fora do Normal. Curte, aperta o sininho, se registra no YouTube, se registra nas redes, assiste, escuta no carro quando você estiver dirigindo. Podcast Seja Fora do Normal, com Márcio Serbella e os seus convidados. Obrigado!